Oi para vocês, nono ano, vamos estudar filosofia. Livro na mão, filosofia, capítulo 6 aí para vocês, nono ano. Peguem o livro aí, né? Eu espero que vocês já estejam com o livro na mão para a gente começar aqui a nossa videoaula do capítulo 6. O capítulo 6 de vocês, eu já dei uma introdução, tá? Sobre o contexto onde surgiu a filosofia, o contexto lá da história da Grécia, como que era lá, então, né, já estudamos, ok? O que nós vamos ver agora aqui no capítulo 6? Nós vamos ver aqui esses três filósofos muito importantes da cidade de Mileto. Por que falava assim? Tales de Mileto, Anaxímenes de Mileto, porque eles eram da cidade de Mileto, lá na Grécia, tá? E observe as datas aqui, tá na página 21. Vamos para a biografia desses três importantíssimos filósofos aqui da Grécia, lá da cidade de Mileto, que está na página 21. Olha só, se a gente for observar Tales de Mileto, né, a gente vê que primeiro surgiu Tales de Mileto, o Anaximandro de Mileto nasceu, né, nesse período aí do Tales de Mileto, e depois, em seguida, Anaxímenes de Mileto. Quando a gente fala em Tales de Mileto, né, ele deu uma contribuição muito grande para o pensamento filosófico. Todos eles eram filósofos, certo? Isso não quer dizer que eles tinham razão de tudo. Então, Tales de Mileto, olha só, ele tem uma vasta colaboração para o pensamento filosófico ocidental. Ele era matemático. Aliás, uma boa parte desses filósofos, eles não eram só filósofos. Eles eram matemáticos, eles eram físicos, eles eram astrônomos, né? Alguns deles eram inventores. Então, eles não tinham só um tipo de conhecimento, eles tinham vários conhecimentos, né? Várias cargas de conhecimento com eles, ok? E aí, Tales, ele fez viagens para o Egito, viu? Tales de Mileto, né? Para aquela região, ele estudou as pirâmides, ele fez vários cálculos, tá? Mas uma outra coisa de Tales, que ele achava assim, todos os filósofos buscavam a origem de todo o surgimento do universo, todas as coisas. E Tales, né, através dos seus estudos, tal, diz que ele chegou numa teoria, né? E a teoria dele era para ele, a origem, né, a arché das coisas, quer dizer, a origem de todas as coisas estava na água. Ele criou essa teoria, esse filósofo, de que tudo surgiu da água, né? Que das partículas da água surgiram todas as coisas. Parece um pouco a teoria do evolucionismo, né? Então a gente percebe que ele não era um filósofo grego cristão que conhecia, né, provavelmente essa história toda da criação. Então ele achava que tudo que surgiu não era mitologia daquela época, eles contestavam a mitologia. Para ele, tudo surgiu da água. A origem de todas as coisas, para Tales de Mileto, era a água, tá? Nós estamos falando dos primeiros filósofos, com as suas primeiras teorias lá na Grécia, tá? São os filósofos mais antigos aqui. Aí nós temos também o Anaxímenes de Mileto, tá? Ele também era todos eles aqui traz um termo que é chamado monista, né? Que significa um, tá? Monista significa um, que tudo surgiu de um elemento, tá? Então assim, ele contestava a teoria de Tales de Mileto, que todas as origens das coisas surgiu da água. Ele contestou, né? Ele não acreditou nessa história, ele contestou que essa história não era verídica, que as coisas não surgiram da água. Mas aí ele buscou a origem da água e chegou aonde? Ao vapor. Então provavelmente ele pegou a água, ele ferveu, ele viu que a água, se você deixar a água continuamente fervendo, ela vai evaporando, daqui a pouco não tem mais água na panela, certo? E por meio dessa linha de raciocínio, de que a água vira vapor, ele identificou no ar a origem do universo. Então, o Anaxímenes de Mileto, ele dizia que a origem de todas as coisas estava no ar. Foi do ar que surgiu a origem de todas as coisas, né? Mas, vamos lá. Então, para Anaxímenes, a arché, que é a origem, era o pneuma. Pneuma era ar para eles, para os gregos. Então, mais uma teoria aqui, né, que a origem das coisas surgiu do ar. É lógico que depois de todos eles, gente, aí surgiu os outros filósofos. Aí veio Platão, veio
né, Aristóteles, Sócrates já explicando, né, de outras maneiras, né, eles surgiram tentando achar uma explicação. Essa é a explicação deles, parece um absurdo pra gente, mas naquela época eles estavam tentando derrubar a mitologia, né, que não era a explicação correta para eles, então eles começaram a achar um elemento único para o surgimento de todas as coisas. Nós também temos aqui o Anaximandro, tá? Ele foi discípulo de Tales e foi o sucessor de Tales, tá? Olha só, ele era matemático, físico, político, eles eram sempre várias coisas, eles nunca eram só filósofo. Olha só, ele acreditava que a origem de todas as coisas estaria, olha essa palavra, no apeiron, né? O que é o apeiron? É o infinito, ou seja, tudo surgiu de uma substância indeterminada, no infinito, não dá para se determinar como é que surgiu todas as coisas, então ele falou que tudo surgiu no infinito. A origem de todas as coisas para ele era o infinito, tá? É assim, uma substância indeterminada, uma substância infinita, gerava todos os outros elementos e as coisas do universo. Essa foi a teoria de Anaximandro de Mileto. Então, esses três filósofos aqui, foram bem antigos, então eles criaram essas teorias para a origem de todas as coisas. Eles estavam criando as teorias, tentando achar. É lógico que depois deles vieram outros filósofos, né? E surgiram as outras teorias, umas teorias até mais coerentes, tá bom? Olha só, para dar uma encerrada aí ainda, né, no capítulo de vocês, olha só, nós temos atividades aqui, né, para vocês fazerem, que eu já fiz com vocês uma parte da atividade. Agora, olha só essa atividade aqui que inicia na página 21. Presta atenção no texto 1. Vocês leram o texto 1? E o texto 2, que está aqui na página 22, e essa ilustração é para fazer essa atividade. Olha só. Eu afirmo que a verdade é como eu a defini. Cada um de nós é a medida daquilo que é e daquilo que não é. Então ele está dizendo assim que a verdade é como a pessoa define. Cada um de nós é a medida daquilo que é e daquilo que não é. Quer dizer que todos nós ou somos ou não somos, né? Nem sempre a gente é aquilo que a gente quer ser. E o homem difere infinitamente de outro, precisamente porque o homem é diferente um do outro. Porque para aquele, as coisas são e aparecem outras do que são e aparecem para este. Por quê? Os homens se diferem. Para uns as coisas são assim, para outros não é bem assim as coisas, certo? Esse é o texto 1. Virem aí na página 22. O texto 2 é uma frase. Olha só o texto 2. Negar aquilo que é e afirmar que não é falso. Olha só. Negar aquilo que é. Eu nego aquilo que eu sou. Eu nego que isso aqui não é um celular. E afirmar aquilo que não é, isso aqui não é um celular. Tá? Isso aqui é um prato. Olha só. É falso. Enquanto afirmar o que é, isso é um celular. E negar o que não é, isso aqui não é um prato. É a verdade. Percebem a diferença dos textos? Agora, a diferença entre as duas concepções sobre a verdade nos dois textos justifica a sua resposta. Pensem nisso para responder, tá? Pense nisso. Eu acho que os dois textos estão bem parecidos, tá? Há diferença entre as duas concepções sobre o que é verdade nos dois textos, tá? Então, assim, são parecidos. Não quer dizer que eles são iguais. Porque no primeiro texto, aquilo que é verdade para um pode não ser verdade para outro. Agora, aqui, nesse segundo texto, está dizendo assim, que ou uma coisa, a gente não pode negar aquilo que é verdade, tá? A verdade é sempre verdade, aquilo que é falso, ok? Então, assim, negar aquilo que é e afirmar aquilo que não é falso, tá? Enquanto afirmar o que é, negar o que não é a verdade, tá? Então a verdade precisa sempre prevalecer em todas as questões. Então a gente sempre, tudo aquilo que a gente fala uma coisa, mas não é bem verdade, não é bem isso, é falso. E quando a gente fala, não, isso aqui é um celular, eu estou dizendo a verdade, isso aqui, você falou que isso aqui é um prato? Não, isso aqui não é um prato. Percebem?
tá? E aí vão justificar a resposta de vocês, tá bom? Vocês vão responder aí. Olha só, vocês também têm o número 5. Olha essa imagem, essa conversa, né? Um cara com a esposa dele. Tá brava comigo? Tô não. Pois eu acho que você está brava comigo. Ele começa... Sério? Não, tô tranquila. Se estiver brava, pode falar. Se eu estivesse brava, eu falaria. Eu acho que você está brava, mas não quer falar. Tá bom, estou brava, está satisfeito? Eu sabia que se eu te pressionasse, a verdade ia aparecer. Engraçado que tem muitas situações da vida da gente, quando a gente está vivendo algum, dependendo da situação, a gente precisa pressionar a pessoa para ela falar a verdade, né? Eu já vivi algumas situações da minha vida que eu precisei pressionar a pessoa para ela falar a verdade, né? Porque eu sabia que a pessoa estava mentindo, tá? Agora, voltando para essa história aqui, olha só. De uma forma irônica, o artista apresenta a questão da verdade. Então, é uma história irônica, né? Que ele está apresentando a verdade, o artista aqui. Agora, de que forma a verdade está contida nesse diálogo entre os dois? De que forma essa verdade está contida, né? É possível chamá-la de verdade filosófica? É possível chamar? A gente pode até chamar de verdade filosófica porque houve um questionamento. Enquanto ele não ouviu uma resposta que ele queria, ele não parou de questionar, certo? Aí sim, é possível chamar de verdade filosófica, porque para a gente chegar à verdade filosófica, a gente precisa questionar e ir atrás até achar a resposta mais correta, a resposta que a gente quer, para uma coisa que a gente está em dúvida ou a gente quer saber, certo? Agora, de que forma a verdade está contida no diálogo anterior, né? Aqui está perguntando. Então, assim, isso aqui está contida uma verdade? Na realidade, é uma forma irônica, né, de mostrar uma verdade. Na verdade, ela não estava brava, mas ele pressionou, encheu tanto a paciência que ela disse que então estava brava, ok? Então, pensem nesse contexto aqui dessa história, tá? Para vocês responderem aí, tá bom? Olha só, nós temos algumas atividades também na página 23. Na página 23, vocês têm uma letra de uma música aí de Lulu Santos, Como uma Onda. Leiam essa poesia. Olha só, nada do que foi será. Porque o que foi, já foi. A gente não sabe se vai ser a mesma coisa ou se vai ser diferente. Geralmente as coisas são diferentes. De novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. É verdade, tudo na nossa vida passa, tá? A vida vem em ondas, como um mar, no indo e vindo infinito. É uma letra bem verdadeira mesmo, é isso mesmo. Hoje você tá bem, amanhã você não tá legal, entende? Hoje você consegue acertar, as coisas começam a se encaixar, amanhã de repente vai dar um problema aqui, um problema ali, né? Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. É verdade, há 3 segundos atrás eu tava falando uma coisa pra vocês, agora eu já tô falando outra coisa diferente. Eu tava explicando lá a atividade da outra página, agora eu já tô na página seguinte, né? Tô dando esse exemplo, mas podem ser muitos exemplos. Não adianta fugir nem mentir para si mesmo. Agora há tanta vida lá fora que dentro sempre como uma onda no mar. Porque a vida é como uma onda no mar, né? Mais ou menos isso que ele quis dizer. Essa é uma letra da canção de Lulu Santos e Nelson Motta que lembra ideias do filósofo grego Heráclito, tá? Que viveu no século 6 a.C. e que usava uma linguagem poética para exprimir seus pensamentos. Então, assim, essa música está exprimindo pensamentos, está exprimindo como é o dia a dia da realidade do ser humano, tá? E aí vem aqui, dentre as sentenças, né, de Heráclito, citadas a seguir, que são todas frases de Heráclito aqui, até a letra E são frases dele, tá? Marque aquela que mais se aproxima do sentido dessa canção, Como uma Onda. Então, vocês têm que ler essa poesia umas 2 vezes e observar essas frases aqui de Heráclito, todas elas são de Heráclito, qual delas parece mais com o contexto, com o que está trazendo, ok? Tentem fazer aí. Olha só, vou dar uma dica. A letra E é uma frase de Heráclito, esse filósofo. O povo deve lutar pela lei como defende as muralhas da cidade. Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver com a música? Com a letra dessa música? Não, não tem. A letra D. Muita instrução não ensina a ter inteligência. Muita instrução, muito conhecimento não ensina a ter inteligência.
Porque a gente tem conhecimento, mas não sabe usar de maneira inteligente. Isso tem alguma coisa a ver com a música? Pensem, tá? Então assim que vocês vão pensar. A C. Ao se entrar no mesmo rio, as águas que fluem são outras. Né? Ao se entrar no mesmo rio, as águas que fluem são outras. Porque você entrou no rio hoje. Quando você for entrar amanhã no rio, não são outras águas, porque o rio tem água corrente, então não é a mesma água que está ali, porque a água não é parada. Né? A letra B. O homem tolo gosta de se empolgar a cada palavra. Também está bem, eu acho que está bem fora do contexto, né? E a A. Morte é tudo que vemos, despertos, e tudo que vemos, dormindo, é sono. Morte? Será que está trazendo alguma coisa sobre a morte? Essa poesia? Eu acho que vocês já encontraram, porque eu já li a certa. Então presta atenção e respondam a certa, tá bom? Já deu para entender aí, que eu expliquei para vocês, tá bom? Vamos fazer essa atividade, tá bom? Turminha aí do 9º ano, vamos findar aqui o capítulo 6, até mais.